Bem-vindos a Ride, uma série original da Federação Equestre Internacional, na qual exploramos a fascinante relação entre humanos e cavalos ao redor do planeta. Das montanhas da Nova Zelândia, passando pelas vinícolas da Itália, ao sol escaldante do Kuwait, nesta série faremos um mergulho profundo no mundo equestre. Esta semana acompanharemos o primeiro cavaleiro chinês da história a se tornar campeão olímpico de equitação, andaremos livremente com pôneis em New Forest, na Inglaterra, e testaremos resistência de cavalo e cavaleiro no Campeonato Mundial de Enduro Equestre da Longines. É uma emoção muito difícil de explicar. Acho que é aquele momento perfeito de harmonia que todo cavaleiro procura. Você passou horas em cima da sela, você e o cavalo treinaram juntos por dias, semanas e anos, apenas buscando aquele momento em que tudo funciona. E quando isso acontece, é um sentimento tão viciante que você continua buscando, continua trabalhando para sentir isso novamente. O impacto emocional que os cavalos me causam, e em outros cavaleiros também, é complexo e multifacetado. É um mundo cheio de altos e baixos, com emoções e dramas. Você não está no controle do cavalo, das emoções dele, não está no controle do que ele pretende fazer. Você sabe, obviamente, que pode influenciá-lo e trabalha duro durante os treinos para estabelecer a parceria. Mas no fim você nunca está 100% no controle. E isso é parte do entusiasmo de cavalgar. Mas também pode ser muito frustrante às vezes. Não tem nada no mundo que possa te desapontar tanto quanto um cavalo pode, mas ao mesmo tempo, nada consegue te surpreender em termos de generosidade quanto um cavalo. Acho que a maioria das pessoas que estão competindo em alto nível no hipismo cresceu com os cavalos desde a infância. E acho que quando você é criança e convive com um animal como um cavalo por boa parte da sua vida, você desenvolve uma afinidade muito natural com eles e é capaz de perceber imediatamente a personalidade do cavalo e também suas emoções a qualquer momento. Quando se chega nesse ponto, isso se torna intuição. Os estábulos de Penfold são uma instalação compartilhada. Eu divido com minha namorada Sarah Higgins, que é uma amazona de adestramento internacional britânica. Nós também temos a Sarah Rao, que é uma amazona de adestramento internacional chinesa, que treina com a Sarah Higgins. É bem divertido. Este aqui é o estábulo Penfold, no meio da frondosa Cheshire. Essa é minha base aqui no Reino Unido. Nós temos 25 estábulos aqui. Esse é o principal. E esse é o pátio. Vamos dar uma volta para conhecer alguns dos cavalos? Este primeiro aqui é interessante. Seu nome é Trey. Trey, na verdade, é um clone. Ele é um clone de um cavalo muito famoso, chamado Chilly Morning, que ganhou o badminton em 2015, montado pelo William Foxpit. E então o dono do Chilly Morning decidiu cloná-lo cerca de 5 anos atrás. E não fizeram apenas um clone, fizeram 3. A ideia de você ter um cavalo jovem que já ganhou 5 estrelas e é garanhão de maior sucesso do esporte de todos os tempos é de fato bem incomum. Mas também empolgante para o futuro. Aqui temos o Dom. Dom. Dom Janeiro é o cavalo que levei para as Olimpíadas do Rio. Ficar como finalista entre os top 10 foi realmente algo muito especial que nos dá muito orgulho. Ele é o primeiro dos meus 2 favoritos para competir em Tóquio esse ano. Nós também temos Spike, que é o segundo cavalo com o qual eu fui qualificado para Tóquio. Ele é mais jovem, deve estar fazendo 11 anos.
Se chama Spike porque seu topete está sempre bagunçado e ele tem uma grande personalidade. Ele é muito brilhante, muito esperto. Eu ainda não caí dele, mas eu sei que definitivamente vou cair dele em algum momento. Ele também apresentou os requisitos olímpicos para Tóquio, então entre Spike e Dom, o que demonstrar estar mais saudável nas semanas antes da competição vai ser o que vai comigo. A essa altura, ainda é difícil dizer qual deles quero levar. Para ser honesto, gostaria de levar qualquer um dos dois. O concurso completo de equitação, CCE, é o triatlo do mundo equestre. São 3 dias nas competições internacionais. Você tem o adestramento, o cross-country e os saltos, sempre com o mesmo cavalo, que precisa ser um atleta completo, assim como o seu cavaleiro. E o desafio central do esporte é que a parceria precisa ser uma parceria completa. Você precisa contemplar tanta coisa no seu treinamento e durante a competição e ainda no desafio do esporte com um animal que nem é possível explicar o que tentamos conquistar. E o único jeito de chegar lá é com a repetição diária de treinamento, o desenvolvimento diário da confiança entre você, como cavaleiro, e seu cavalo. Não tem atalhos. Certo, vamos trabalhar. Eu espero ter causado algum impacto. Certamente, o esporte na China cresceu exponencialmente desde 2008. Antes disso, havia cerca de 100 estábulos para cavalos de esporte na China inteira. E desde então, por volta de 2015, já havia mais de 700 estábulos para cavalos na China. Então, houve mais um crescimento impressionante. E em 2016, haviam cerca de 1.500. Existe um desejo entre as famílias que não têm tradição com o cavalo, porque a maioria na China não tem, de introduzir seus filhos em atividades como os esportes equestres. O hipismo tem muito a oferecer para a sociedade e para as comunidades locais vizinhas às escolas de equitação e dos estábulos. Eu acho uma pena que ainda existam barreiras. E eu espero que, por meio de algumas ações que eu estou envolvido e nas quais muitas outras pessoas na China estão trabalhando, nós possamos tentar quebrar essas barreiras. Pequim foi surreal. Eu era o cavaleiro mais jovem da história da competição. Eram os Jogos Olímpicos no meu país. Eu tinha 18 anos, então, sabe, quando você tem 18 não se imagina tão novo, mas olhando para trás agora, percebo que era totalmente ingênuo. É um pouco estranho, as memórias são um pouco confusas porque tudo foi tão rápido e surreal, mas se tem uma coisa da qual me lembro foi de cair no cross-country. É algo que eu não vou esquecer tão cedo. Honestamente, não acho que eu estaria aqui. Não acho que teria ido às Olimpíadas do Rio. Não acho que teria resultado que tive no Rio se eu não tivesse caído. Eu sentia que tinha que provar alguma coisa. Tóquio vai ser uma experiência muito diferente para mim. Pela primeira vez, a China colocou 2 equipes pelo mérito de qualificação. Então, essa foi uma tremenda jornada para os esportes de hipismo na China. Meus colegas de equipe são ótimos, grandes cavaleiros. Fizeram muitos sacrifícios para se classificar. Chegaram a se mudar para a Europa, deixando seus familiares na China. Em Tóquio, o foco será a equipe. Disso eu tenho certeza. New Forest é uma área única de mais de 500 km² no sul da Inglaterra, onde gado, porcos, ovelhas e asnos vivem em liberdade. Mas também é o lar de aproximadamente 5.000 pôneis New Forest, que habitam este lugar desde a era glacial. Há quem diga que cavalos espanhóis teriam nadado de navios naufragados da armada até a costa e assim contribuído para o desenvolvimento da raça. Outros dizem que é apenas um mito. Um bom pônei de New Forest precisa ter ossos fortes e ser capaz de carregar bastante peso. Era usado como transporte para o trabalho e para carregar pedras. Eu acredito que anos atrás, um pônei de 1,50 carregava, em média, 14 pedras. E acho que o trabalho dos homens era na floresta e no meio desse trabalho também procuravam por pôneis e caçavam. Hoje em dia, os pôneis são montados para exibições, saltos, testes de caça e concursos de equitação. Pôneis da floresta podem fazer tudo isso. Eu já vi crianças caírem e o pônei ficar lá esperando elas levantarem.
Eu fui uma delas, muito tempo atrás. No século XX, acho que foi Rainha Vitória que colocou alguns garanhões em New Forest para melhorar a raça e também colocou Highlands e outras raças para ajudar a criar uma raça melhor e mais forte. Creio que os pôneis de New Forest hoje sejam maiores do que eram 100 anos atrás. Todos os pôneis pertencem a várias pessoas. Nós os chamamos de comunitários. Todos têm direito de colocar pôneis na floresta. Os direitos vieram acompanhados de porções de terra que eles alugam ou possuem e tem sido assim por séculos. É uma tradição antiga. Os pôneis estão em nossa família desde 1870, ou seja, já são 4 gerações. Eles sobreviveram se alimentando de vegetação natural, obviamente. Temos áreas de pastagem. Tem algumas coisas que eles buscam, junco, certos tipos de árvores. No verão, quando a grama fica mais escassa, eles vão para os pântanos e comem uma grama mais doce. No inverno, fazemos o que nós chamamos de sondagem, cortando azevinho para os animais sobreviverem. Acredito que se pode ver que os pôneis são mais saudáveis porque eles comem tipos variados de vegetação. Seria muito diferente se ficassem presos. Nessa época do ano, primavera, você vai sair e ver por aí que as éguas estão começando a gerar os potros. Por volta de 2 semanas atrás, os garanhões saíram para produzir os potros do ano que vem. Muitos pôneis carregam coleiras refletoras, assim você consegue vê-los à noite. Isso é para a segurança deles e para a nossa segurança enquanto dirigimos. Como podem ver, fiquei com esse velho engraçadão aqui, que é um garanhão excelente, não trocaria por nada, apesar de ter tido outras raças. A maioria deles não é nem parecida com esses pôneis de New Forest. Eles não desenvolveram o mesmo caráter. Não são tão curiosos e o temperamento é maravilhoso. Esse garanhão aqui ficou com uma criança de 2 anos cavalgando em suas costas. Não haveriam muitas raças com as quais você poderia fazer isso. Após o intervalo, vamos conhecer um dos jovens comunitários que segue com sua herança familiar como um dos 500 guardiões de pôneis que pastam em New Forest. Bem-vindos de volta à Ride, da FAE Originals. Ainda hoje, o bem-estar é primordial quando nós analisamos as demandas mentais e físicas para o Campeonato Mundial de Enduro Equestre da Longines, na Itália. Mas antes, voltamos para New Forest, na Inglaterra. Will Ingram é um jovem comunitário ensinado por seu avô Brian. Brian passou mais de 40 anos cuidando de pôneis na floresta e gosta de passar sua riqueza de conhecimento para o neto. O trabalho do criador aqui é cuidar de uma área. É necessário verificar todos os animais daquela área na floresta. Ele deve montar seu cavalo regularmente e circular pela área. Eu estou aqui com esses pôneis em New Forest desde que tinha 12 anos. Se você pegar um pônei que foi criado na floresta, verá que eles são muito firmes. E eu acho que, acima de tudo, entre todas as raças, acho que eles são um dos melhores pôneis que existem. Eu tenho bastante orgulho do Will, porque ele cresceu muito rápido. E apenas espero que ele continue aqui na comunidade. Quando eu perguntei para ele uma vez sobre o que ele queria ser, ele respondeu que gostaria de ser fazendeiro e jogador de rugby. Ele nos dá muitos conselhos sobre os pôneis, como capturá-los e como mantê-los na floresta. Ele era o líder dos comunitários, então é bom aprender com ele, porque desde sempre foi ele quem fez a maior parte do trabalho. Nos chamam de comunitário porque cuidamos dos pôneis, do gado e de alguns burros na floresta. Vou para lá ver como eles estão, monto num cavalo e dou uma volta com ele e apenas os mantenho vivendo na floresta. Tem sim alguns momentos frustrantes, mas na maior parte do tempo está tudo bem. Vir aqui fora e vê-los andando pela floresta é muito bom. Os meninos ganharam pôneis de presente. Eles nasceram numa família que sempre teve pôneis.
Então, eles sempre conviveram com esses animais. E, gradualmente, com o passar dos anos, conforme nossas éguas foram tendo filhotes, nós criamos uma marca e os marcamos. Assim, os meninos teriam bons pôneis futuramente. Eles estão dando continuidade no que a nossa geração fez e no que a geração anterior à nossa fez. Então, sim, eu estou satisfeita. Tristan e eu somos comunitários. Temos nosso gado aqui fora. Também temos nossos pôneis e alguns jegues. A maioria das éguas estão na floresta. Elas ficam por lá durante todo o ano, até voltarem, se houver necessidade. E pretendemos acasalá-las com garanhões. Aqui mantemos algumas éguas parideiras, tentamos selecionar potros para encaminhá-los a cavaleiros experientes, mas também tentamos deixá-las em paz para que os potros venham com calma. Nós os alimentamos mais ou menos a cada 2 ou 3 dias e damos uma volta por lá para checar como eles estão enquanto estamos lá. E os que estão lá fora, nós não alimentamos, apenas vivem lá comendo junco, azevinho e grama. Ficam lá o ano todo. A corrida de ponto a ponto de New Forest é para pessoas acima dos 10 anos, até qualquer idade que se deseje participar. Para crianças é uma corrida de uns 2,5 km e para adultos é de quase 5. É muito divertido, é uma tradição que tem se mantido por muitos anos em New Forest. Tem pessoas por todo o caminho da corrida que mal te direcionam, você precisa descobrir o seu caminho para cruzar a floresta. Eles te dão uma dica de onde é a chegada e você precisa escolher uma trilha para chegar no final o mais rápido que conseguir. Minha mãe tem seus próprios pôneis e cavalos em casa, então nós temos que manter os campos bem cuidados, manter as grades, pois logo vem a primavera. Eu não ligo de dirigir o trator. É um trabalho fácil, mas pode ser um pouco demorado, porque você só fica lá, sentado, sem fazer nada. Nós temos uma cadelinha, a Jack Russell, ela é muito adorável. Ela é uma boa companheira. Ela senta lá e aí eu tenho alguém para conversar. Ocasionalmente nós saímos em família, não sempre, mas às vezes nós saímos para uma boa cavalgada em família e tentamos ver se queremos pegar algo ou apenas checar nossos pôneis. Nós apenas saímos e às vezes nós não os encontramos, mas na maioria das vezes sim, pois sabemos por onde eles correm. Esse é o Magic, ele é um puro New Forest. Tem cerca de 11 anos e ele é um pônei muito legal. Ele é ótimo para apenas caminhar por aí, capturando pôneis. Muito bom para dar uma volta. Geralmente, nossos pôneis ficam mais ou menos num raio de 3 quilômetros de onde eles sempre ficam. Mas alguns dias, se você sair e estiver sol lá fora ou se estiver muito frio, você vai encontrá-los ou atrás de algum arbusto ou então em áreas muito arejadas e ensolaradas. Portanto, não é toda vez que você vai encontrar os pôneis que está procurando, mas dê a eles 2 dias e você normalmente vai esbarrar em um. Eu amo estar aqui porque isso é como a liberdade. Você pode ir onde quiser, uma vez que você não está em cima do cavalo, e é legal ter seus próprios animais que você mesmo cuida. É maravilhoso estar cercado por tudo isso, porque você é tão abençoado em poder sair e fazer o que quiser, de verdade. E tudo isso está lá 24 horas por dia, o ano todo. Me sinto muito sortudo por ter isso. O enduro equestre é grande parte da minha vida. É a coisa mais importante para mim. Eu cresci com uma mãe que também era amazona. Menos peso? Menos quilogramas? Sim. Ela começou fazendo exibição de saltos e equitação clássica. Depois entrou para o enduro e ganhou um campeonato mundial em 2005. Então cresci convivendo com cavalos de enduro. Grandes cavalos de enduro tendem a ser de raça puro sangue árabe com pedigrees antigos que são escolhidos para a competição. Bons cavalos de enduro podem ser diferentes em termos de caráter. Alguns cavalos são um pouco bravos, enquanto outros são calmos. Para uma longa cavalgada de 160 km, é grande vantagem ter um cavalo calmo e atencioso.
Você precisa de um cavalo que possa resistir terrenos diferentes, condições climáticas, porque é um esporte ao ar livre. Precisam ter membros fortes e uma boa recuperação de frequência cardíaca. O que está fazendo? Estou conectando meu relógio com GPS ao monitor de frequência, assim consigo acompanhar a frequência cardíaca do cavalo. Vamos representar a França na corrida de equipe, então o foco é extrair o máximo possível de cada um e chegar o mais longe que pudermos. Esse cavalo se chama Akin Kabira. Ele é um cavalo de raça nativa, meu irmão é o criador. Ele treina e eu cavalgo. Por hora, vamos deixar os cavalos descansarem e depois verificamos para ter certeza de que está tudo bem. Amanhã nós vamos trabalhar duro e ver se todo o nosso esforço valeu a pena. Tenho esperanças que sim. Começando às 7 da manhã, para percorrer 160 quilômetros antes do anoitecer. Mas para os 74 competidores e cavaleiros em Pisa, o enduro vai mais além de cavalgar nas trilhas. Em muitos aspectos, a competição de verdade ocorre na área de checagem veterinária. Aqui, os cavalos precisam passar pelo veterinário o mais rápido possível, mas não antes de seus batimentos cardíacos chegarem a 64 batimentos por minuto, ou menos. Alguns esperam para se apresentar, enquanto outros, os melhores, não precisam. Registrar o batimento cardíaco abaixo de 64 BPM e avaliar a marcha do cavalo pelo trote. Após isso, outras funções metabólicas são avaliadas. Depois, e só depois, após um período de recuperação para cavalo e cavaleiro, os cavalos são liberados para cavalgar. Senhoras e senhores, 5, 4, 3, 2, 1. Valendo! Depois da primeira rodada, os times estão de bom humor. No momento, todos os cavalos estão indo muito bem. Todos passaram com sucesso na avaliação veterinária, então podemos continuar. Vocês estão felizes? Sim, tudo bem agora. Mas ainda há mais 5 rodadas de checagens veterinárias. Certamente é um longo dia, mas nós e os cavalos já treinamos para isso. Fizemos isso muitas vezes antes de chegar aqui. É claro que nos eventos, particularmente nos campeonatos, você quer alcançar o máximo desempenho. E fazendo isso, você pode chegar perto do seu limite. Avaliações veterinárias te ajudam nesse cuidado, com as quais monitoramos as condições gerais do cavalo. Nós também temos assistentes e toda a equipe de preparação do cavalo, que desempenham um papel importante para mantê-lo em boas condições. Mesmo depois de correr 160 quilômetros, eles ainda têm mais um exame para passar. Nada está garantido, então Nina e Roman enfrentam um momento de ansiedade esperando o resultado final. O cavalo fez uma prova incrível, mais do que eu esperava. Foi realmente brilhante.
E esse foi o episódio da semana. Venham conosco na próxima vez, pois vamos explorar mais histórias incríveis do mundo equestre.